Uma mulher fica na beira de um prédio, pensando em tirar sua vida, e seu telefone começa a tocar. Sua filha grita por sua mãe, procurando desesperadamente por ela. Ela corre para encontrá-la. A mulher pega o telefone e pede desesperadamente a pessoa desista e a deixe em paz. Ela chora e implora a essa pessoa para não forçá-la mais. A pessoa do outro lado do telefone quer que a mulher morra, e só irá parar quando ela acabar com sua vida. A filha sai para encontrar sua mãe quando ela de repente ouve algo cair com um barulho estrondoso. Arrepios descem por sua espinha, enquanto olha para trás para ver o que caiu, e ela fica chocada ao encontrar sua própria mãe morta. A filha grita de dor e tristeza quando de repente ela acorda. Foi um sonho. A garotinha agora está crescida e sentada na cama pensando no sonho dela. Ela vê um jornal em sua mesa de cabeceira e o coloca de volta em seu lugar. Ela vai se refrescar e tomar banho. Depois de se preparar e se vestir, ela caminha para o seu destino quando, de repente, uma senhora de meia-idade a para e sai do carro. A garota, Zunayan, olha para a senhora e usa a linguagem de sinais para se comunicar, já que Zunayan é muda. Depois de testemunhar a morte de sua mãe, Zunayan ficou muda devido ao TEPT. Seu pai se casou com sua amante e trouxe uma enteada de uma idade semelhante. Ela pergunta à madrasta o que está fazendo aqui e que não é bem-vinda. A madrasta informa Shunyan que ela está ali para informá-la em nome de seu pai. O grupo Xinliang encontrou dificuldades financeiras, então Shunyan deve se livrar de alguns ativos inúteis, incluindo a escola de educação especial que ela é dona. Junian está com raiva, pois foi sua própria mãe quem fundou a escola e ela nunca pertenceu ao grupo de seu pai. A madrasta, Kokali, diz a ela que a terra em que a escola está localizada pertence ao grupo. Junian deve cumprir a decisão de seu pai. Sua madrasta propõe que Junian encontre seu pai e tenha um bate-papo, pois eles não se viram há tanto tempo. Zunayan concorda em ir ver seu pai e se sentou no carro de sua madrasta. Enquanto eles chegam ao seu destino, a madrasta suspeita estaciona seu carro em um estacionamento aleatório, o que confunde Zunayan. Ela pergunta se há algum problema quando, de repente, alguns homens saem dos carros e começam a usar um pano para tornar Zunian inconsciente. Ela tenta reviver, mas não pode, já que ela é muda. Depois de ter sucesso em fazer isso, a madrasta afastou o carro com o corpo de sua enteada nas costas, como se nada tivesse acontecido. Zunian acorda em um lugar desconhecido, que parece ser um quarto de hotel. Enquanto isso, uma madrasta é recebida por um homem de aparência de gangster, com seus lacaios ao lado dele. A madrasta entrega um cartão ao homem e diz para ele injetar capital no grupo Xinliang em troca de algum tempo com sua enteada. O homem fica alegre e sai para ir ver sua enteada. Em outra sala, um homem chamado Gu Mingyan faz seu jantar entregue em seu quarto. O homem de aparência gangster vai para dentro da sala onde Junian está mantido em cativeiro, e Junian não está em algum lugar. Há uma corda improvisada que leva para fora da varanda, e o homem corre para dizer aos seus lacaios para perseguirem uma garota. Quando eles saem da sala, Junian sai do armário e sai da sala quando ela de repente encontra um dos lacaios do gangster. Ele começa a perseguir Junian. Enquanto isso, o homem Gu Mingyan descobre que o jantar que ele foi servido foi envenenado, e ele luta para respirar. Um homem diz a uma mulher que o servidor que veio com Gu Mingyan está esperando por ela lá fora, e ela vai encontrá-lo. Junian vê o mesmo servidor, e como ela está prestes a pedir ajuda, ele a arrasta e a empurra para a mesma sala que Gu Mingyan. Ela bate a porta, e Gu Mingyan ouve o som, enquanto ele está desesperadamente tentando respirar. Junian escreve em seu telefone que alguns bandidos estão a perseguindo, e Gu Mingyan diz a ela para sair. Quando ela está prestes a sair, ela ouve algumas vozes chegando do lado de fora. Procurando uma fuga, Gu Mingyan coloca uma comoção, e Junian coloca a mão dela sobre a boca dele para mantê-lo quieto. Ela passa a escrever algo na palma dele, e de repente ele a pega, arrasta-a para dentro da sala e tenta se forçar a ela. Um drone de fora observa isso acontecer. Junian consegue se libertar de Gu Mingyan depois de mordê-lo, e ele fica inconsciente. Junian sai deste hotel infernal. Um repórter de notícias anuncia algumas notícias da última hora. O grupo Sunwoo anunciou um novo presidente do grupo, que é uma enorme surpresa para os cidadãos chineses. Isso é notícia da última hora, porque o grupo não foi herdado pelos herdeiros de segunda geração, mas em vez disso, pelos herdeiros de terceira geração,
o neto mais velho. É relatado que Gu Mingyan é o único filho do ex-presidente Gu Hongyu. Desde a infância, ele cresceu no exterior com uma vida misteriosa e de baixo perfil. Enquanto ele pisa no prédio, ele é questionado por vários repórteres, como ele se sente agora que seu pai assumiu a presidência do grupo Sunwoo. Gu Mingyang ignora os repórteres e segue para a sala de conferências, onde o conselho de administração está discutindo que Gu Hongyu é quem deveria ser presidente, e não Gu Lunyan, desde que ele acabou de vir do exterior. Gu Hongyu, ou tio de Gu Mingyang, diz que a posição não é importante e que é o crescimento da empresa que deve ter prioridade. Ele está preocupado porque, se ele causar o presidente Gu Mingyang, haverá muitas perdas. Gu Mingyang entra na sala de conferências com sua secretária e se senta como chefe em sua cadeira. Ele pede para olhar para as informações. Gu Mingyang diz ao conselho de administração que eles devem fazer uma escolha certa. No momento, eles devem votar na aquisição da Sinor. Ele pergunta se eles têm objeções, ninguém diz nada. Então ele diz que a votação da aquisição do grupo Sunwoo foi aprovada e a reunião é agora adiada. Gu Mingyang se levanta para sair e o conselho de administração segue. Hongyu está com raiva do poder que Gu Mingyang detém e está pronto para agir. O tio é quem montou um drone para filmar fora do quarto do hotel quando Gu Mingyang foi envenenado e quando estava se forçando a Junyan. Hongyu agora está fazendo algo ruim com essa filmagem. Em uma mansão, Junyan conhece seu pai, e assim que ela vê sua madrasta, ela faz um escândalo. Mas o pai de Junyan defende sua esposa e não acredita em sua filha. Junyan pergunta ao pai se ele está vendendo a escola de sua mãe biológica, e ele diz com raiva. Mas quando ela se opõe, seu pai diz para ela não mencionar o nome da mãe biológica em sua casa e a amaldiçoa. Junyan fica com raiva e diz para ele parar, mas ele a dá um tapa na cara e diz a ela para sair. Enquanto Junyan sai, sua madrasta era como uma criança assustada na frente do marido, mas ele diz à esposa para calar a boca. Enquanto isso, Gu Mingyang está sentado em seu escritório e é recebido por sua secretária, que informa que seu tio subornou o espera para drogar sua comida e providenciou que uma mulher chegasse ao seu quarto. Mas essa mulher não era quem entrou em seu quarto, era outra pessoa. Ele diz à sua secretária para verificar novamente. De volta, a madrasta acalma o marido e diz a ele que o Sr. Kanju, o cara de aparência gangster, sempre gostou de Zunayan. Então a madrasta pensou que seria uma ótima ideia configurar os dois para que a empresa pudesse lucrar com o dinheiro de Kanju. O pai de Zunayan fica zangado por sua esposa estar tentando vender sua filha, mas ela diz a ele que ninguém vai querer se casar com a filha dele, já que ela é muda. Portanto, é melhor casá-la com o Sr. Tang Yu. De repente, a irmã de Junyan explode no quarto de seus pais e mostra-lhes notícias de Junyan na cama com Gu Mingyang. Trocando cenas para o escritório de Gu Mingyang, ele é recebido por seu tio, repreendendo-o por dormir com uma prostituta, embora fosse ele quem havia planejado tudo. Ele diz a Gu Mingyang para deixar o cargo de sua posição e, depois de um pouco de discussão com seu tio, Gu Mingyang relata que eles encontraram informações sobre uma mulher com quem ele estava na cama e diz a seu tio que Junyan é sua noiva. Ele promete manter uma reunião de esclarecimento com a mídia, revelando a identidade de Junyan. Gu Mingyang lê informações sobre Junyan e descobre que ela é filha do grupo Xinliang e filha de Song Yujiai, assistente de ensino da escola especial. Gu Mingyang descobre que Junyan é muda e diz à sua secretária para encontrá-la. O pai de Junyan está com raiva porque sua filha é rotulada como prostituta na mídia e sua esposa acrescenta combustível ao fogo. Alguém bate na porta de Junyan e quando ela abre, não é outro senão sua madrasta e seus lacaios. Eles levam Junyan embora no carro deles. E Gu Mingyang vê isso acontecendo e começa a seguir o carro onde Junyan é mantido em cativeiro. Depois de chegar ao seu destino, Junyan é empurrado para o mesmo carro que o Sr. Kaoju, que está aguardando sua chegada. Enquanto ele tenta se forçar nela, ela o chuta na virilha e corre por sua vida. Lá ela conhece Gu Mingyang. Gu Mingyang começa a bater nos lacaios, que segue Junyan, e pergunta se ela lembra dele. Depois de espancar os lacaios com um bastão, Gu Mingyang pergunta a Junyan se ele quer fazer um acordo com ela e se apresenta. Eles voltam para o carro dele e os lacaios se reportam à madrasta que Junyan fugiu com Gu Mingyang. De volta à sua casa, Gu Mingyang entrega um contrato para Junyan.
É um contrato de noivado. Ela digita no telefone e pergunta o que ele quer dizer. Ele explica para ela que ele agora é chamado de playboy, com uma vida privada caótica na mídia, e ele precisa de Shunyan para ajudá-lo a esclarecer o escândalo. Ela concorda em esclarecer a situação deles, mas pergunta por que eles têm que ficar noivos. E Gu Mingyan diz que esse é o método mais eficaz e confiável que ele consegue pensar no momento. Não só você pode restaurar sua imagem, mas também a de Junian. Gu Mingyan diz a ela para olhar para o contrato, pois há muitos benefícios nele. Enquanto ele explica os detalhes, Junian recebe uma mensagem e segue seu caminho. Ela vai para a escola de sua mãe. Parece haver um problema com os pais. Zunayan promete cuidar de todos os seus problemas, e os pais concordam e dizem a Zunayan que, se a escola deve fechar, eles devem notificar os pais primeiro. O diretor da escola está preocupado com as crianças se a escola for vendida, mas Zunayan diz a ela para não se preocupar, pois ela vai lidar com isso. Junian volta para casa e está cheia de tristeza. No dia seguinte, ela chega à casa de Gu Mingyan e ele a recebe. Ele pergunta a ela por que ela não se despediu ontem, e ela revela que ela tem algo urgente para cuidar. Então ela pede desculpas a Gu Mingyan e diz que ela aprovará o contrato de noivado que ele criou no dia anterior. Mas Junian tem uma condição. Gu Mingyan deve comprar os direitos de uso da terra da escola de educação especial. Quando questionada por isso, ela revelou que, se Gu Mingyan quer adquirir o grupo Xinliang, ele pode comprar um terreno onde está a escola. Então, basicamente, é uma situação em que todos saem ganhando. Mas Gu Mingyan não concorda. Se Gu Mingyan comprar os direitos de uso da terra da escola, isso quebraria o plano de autorresgate de Xinliang. Também pode ajudar Junian a salvar a crise da escola, e Gu Mingyan não tem motivos para discordar. Mas ele pensa o contrário. Quando ela está prestes a sair, ela pensa de outra maneira. Ela usa seu charme para conseguir o que quer, não importa o quê. O contato físico assusta Gu Mingyan, e ele pede a Junian para apenas falar. Então, Gu Mingyan concorda em comprar a terra após o período do término do contrato. Depois de negociar o contrato, Junian é oficialmente noiva de Gu Mingyan. Gu Mingyan esclarece que ele não gosta de pessoas que estão chegando muito perto dele. Mas se houver forasteiros por perto, eles devem manter uma distância de 20 centímetros, e se estiverem sozinhos, devem manter uma distância maior. Ele também diz a ela para morar com ele e que agora ela é empregada em sua companhia. Ele enviará para ela o horário de trabalho. Ele também diz a ela para não entrar em seu quarto, não importa o quê. Depois de um tempo, ela bate na porta dele e diz que ela precisa ir e arrumar sua bagagem. Mas Gu Mingyan não a permite, e quando questionada por que ela não tem permissão para ir, ele diz que não há razão. Junian insiste que ela não tem nada no momento e até precisa de roupas para se transformar. Mas ele diz a ela que ele já especifica roupas para ela chegar. Ela entra em seu quarto e diz ao diretor que ela tem as questões da escola. Gu Mingyan envia uma nota de voz para Junian contando a ela a programação para o dia seguinte, que inclui conhecer seu avô e seu assistente lhe dará um documento com precauções. Ela suspira e deita na cama. No dia seguinte, a dupla vai para o avô e há um monte de membros da família que Gu Mingyan apresenta. Gu Mingyan apresenta sua noiva e o avô não parece muito feliz. Ele pede a Gu Mingyan para vir com ele por um minuto e eles saem. Ele diz a Shunian para ter um bom desempenho na frente de sua família. O avô grita com Gu Mingyan, já que Shunian é filha do grupo Xinliang. Mas Gu Mingyan não quer cometer erros, já que sua identidade já foi revelada. E o avô está feliz que seu treinamento não tenha sido em vão. Após a reunião com seu avô, Gu Mingyan conhece seu tio, que continua chamando ele um filho ilegítimo. Depois que o tio de Gu Mingyan o chama de filho ilegítimo, ele continua dizendo que ninguém nunca viu o rosto do pai de Gu Mingyan. Depois de ridicularizá-lo, Gu Mingyan responde com ironia, dizendo que mesmo sendo um filho ilegítimo, ainda é presidente do grupo. Enquanto ele se retira, seu tio fica sozinho com seus pensamentos maliciosos. Enquanto isso, os pais de Gu Mingyan conversam sobre como o grupo Xinliang é problemático, fazendo sua filha entrar na cama dele e forçando-o a se casar com ela. Quando eles começam a depreciar Zunayan, ela usa o telefone para se comunicar e dizer que cuidem de seus próprios assuntos, acrescentando que foi Gu Mingyan quem a perseguiu e que ela nunca esteve interessada nele.
Os pais ficaram chocados ao descobrir que Chunyan consegue ouvir, já que todos ficaram que eram surda. Chunyan também revelou que Gu Mingyan disse a ela que ela era seu primeiro amor. Nesse momento, Gu Mingyan entra e acalma a situação entre Chunyan e suas tias. Ele adverte Chunyan por espalhar rumores e deduz 10 pontos, já que não quer que isso afete seu relacionamento comercial. Chega a hora do jantar e toda a família se reúne na volta da mesa. Enquanto comem, Gu Mingyan sussurra para Chunyan, prometendo dar a ela 2 pontos se servir comida. Ela insiste para que ele aumente para 5. Após alguma relutância, ele concorda. Chunyan serve-lhe um pouco de peixe, sem saber que Gu Mingyan é alérgico. Quando ela tenta remover o prato, ele a impede, insistindo que comer algo para o que é alérgico não faz mal ao ofício. O avô de Gu Mingyan ri ao ouvir isso, enquanto Gu Mingyan, visivelmente irritado, deduz mais 10 pontos porque ela tentou alimentá-lo. O tio continua a conversa e conta a Chunyan sobre a aquisição do grupo Xinliang, dizendo-lhe que não deve se sentir mal, pois a decisão não foi totalmente de Gu Mingyan. Chunyan balança a cabeça e mostra no telefone que não se importa, dizendo que é apenas negócios e não afeta seus sentimentos. O avô fala então, lembrando a Gu Mingyan que é hora de realizar uma coletiva de imprensa, e Mingyan concorda. Enquanto isso, a madrasta de Chunyan fica furiosa ao saber que sua enteada vai se casar com um homem rico. Depois que ela e o pai de Chunyan perceberem que podem ser prejudicados se ela se casar com a família Gu, decidem que devem separar o casal a qualquer custo. A irmã de Chunyan sugere seduzir Gu Mingyan, ideia de que a madrasta considere atraente. Enquanto a coletiva de imprensa se prepara, Chunyan se arruma. Os estilistas que cuidam dela não entendem por que Gu Mingyan quer se casar com ela. Chunyan, cansada das fofacas, mostra que pode ouvir, deixando as meninas chocadas. Nesse instante, Gu Mingyan entra e ordena que as meninas terminem logo o trabalho, pois o evento está prestes a começar. Enquanto caminha pelos corredores, encontra a irmã de Chunyan, Ju-Yao, que surpreende ao vê-lo. Após perguntar sua identidade, ela responde que é irmã de Chunyan. Gu Mingyan diz que ela não foi convidada, mas ela insiste que veio especificamente para encontrá-lo. Ju-Yao mente dizendo que Chunyan está enganando Gu Mingyan. Ele decidiu que já escolheu o suficiente e saiu. Quando a coletiva começa, a madrasta de Chunyan e sua irmã ambas. Gu Mingyan segura a mão de Chunyan e sobem ao palco. Ele diz aos jornalistas que, por proteção à sua noiva, mantiveram um relacionamento privado e não esperavam que mentiras se espalhassem pela mídia. Enquanto falam, os jornalistas recebem notificações em seus celulares. Distraídos, Gu Mingyan investiga o barulho e verifica as principais notícias. Estão divulgando fotos falsas que mostram Chunyan com outros homens. De repente, os jornalistas começaram a questionar Chunyan sobre as fotos. Ela usa sinais para dizer que não é ela nas imagens. Todas foram manipuladas. Depois que saem do palco, Chunyan tenta explicar a Gu Mingyan que as fotos não são verdadeiras. Gu Mingyan entende e promete ajudá-la a resolver a situação, pedindo que ela aguarde na sala. Ao sair, ele instruiu seu assistente a informar o departamento de tecnologia para investigar a origem das imagens. Fora da sala, o assistente sugere declarar inocência publicamente, ganhando simpatia do público. Segundo ele, como muitos já acreditam que Gu Mingyan foi enganado por Chunyan, independente de a informação ser verdadeira ou não, seria a melhor época para encerrar o relacionamento. Chunyan escuta tudo dentro da sala e parece decepcionada. Ela se levanta para sair, mas é parada por Gu Mingyan. Dizer a ele que encontrará um repórter e explicará tudo claramente, resolvendo o problema sozinho. Mas Gu Mingyan insiste que será ele quem resolverá a situação. Enquanto isso, a imprensa se aproxima da madrasta de Chunyan, que se arrepende e pede desculpas ao público em nome de Chunyan. Gu Mingyan retorna e esclarece que é o noivo de Chunyan, informando que as fotos divulgadas são falsas e comprovadamente manipuladas por especialistas em tecnologia. O assistente também afirma que o caso foi reportado à polícia e que uma organização autorizada emitirá certificados oficiais. Gu Mingyan conclui dizendo que, se seu noivo for culpado, pagará 10 milhões, mas que, ao descobrir quem criou as fotos falsas, carregando o caso às últimas consequências legais. À medida que os repórteres se retiram, a madrasta é reconhecida por uma zeladora. Chunyan foi encontrado por Gu Mingyan, que lhe informou que tudo foi esclarecido.
mas agora deduzirá 50 pontos. Zunayan finge estar bem e vai buscar seu telefone. Depois que ela saiu, o assistente de Gu Mingyan informou que o avô estava ligado, expressando sua raiva. Enquanto Zunian caminha pelo corredor, vê sua madrasta conversando com uma zeladora. Escuta secretamente a conversa até que o assistente de Gu Mingyan chegue, entregando-lhe sua bolsa. Junian pede para encontrar uma pessoa interessada e examinar as imagens do circuito fechado de TV. Quando pergunta quem é a zeladora, a resposta é que se trata de Jailan, uma funcionária temporária. Junian tem flashbacks do passado e percebe que Jailan trabalhou para sua mãe e administrava seus remédios. Ela pediu o número de telefone de Jailan, mas não obteve resposta. Junian informa ao assistente que tirará alguns dias de folga e pede que avise Gu Mingyan. Ela retorna à casa do pai. Inicialmente, ele não quer vê-la, mas Junian insiste em investigar a morte da mãe. Ela encontra o pai do lado de fora e relembra os momentos em que pescavam juntos quando criança. Junian diz sentir falta dele e que faz muito tempo que ele não a visita. Como ele não quer vê-la, ela decide ir embora, mas ele a impede e pede que fique para o jantar. Sua madrasta chega em casa e fica furiosa ao vê-la se divertindo com o pai. Na mesa do jantar, Junian admite ter sido ignorante no passado e não ter dado atenção suficiente ao pai, mas ele diz que essas coisas pertencem ao passado e pede que ela esqueça. Durante uma conversa, Junian menciona um diário que sua mãe sempre carregava quando estava doente. A revelação deixa a madrasta pálida, como se tivesse sido pega em uma mentira. O pai de Junian pede que ela pegue o diário depois do jantar, e ela concorda feliz. Recebe uma mensagem urgente sobre uma emergência na escola e sai, dizendo ao pai que voltará para buscar o diário. Mais tarde, a madrasta entra na sala de armazenamento para procurar o diário da mãe de Junian, mas é flagrada por ela. Junian pergunta diretamente se a madrasta matou sua mãe e menciona o encontro com a zeladora Jailan. A madrasta mente, contando que conheceu Jailan para descobrir o que aconteceu antes de entrar na família Ju e que sabia que a doença da mãe de Junian era real. Ela continua dizendo que sente pena de Junian pelo que a mãe sofria. A madrasta retira uma caneta de gravação da bolsa de Junian e diz que não é boba antes de sair com o livro e a caneta. Mais tarde naquela noite, enquanto Junian olha para o céu estrelado, é surpreendido por Gu Mingyan. Quando questionado por quem está ali, ele respondeu que veio buscá-la e que deveria considerar um benefício de funcionário. Junian e Gu Mingyan vão para a casa da família Ju. Gu Mingyan diz que sempre quis conhecer o sogro e a sogra, mas o trabalho o mantinha ocupado. A madrasta propõe que já é tarde e sugere que passem a noite lá. O pai de Junian não parece gostar muito de Gu Mingyan e sai após terminar sua bebida. A madrasta também se retira em seguida. Junian pergunta por que Gu Mingyan veio até ali. Depois que o quarto de Junian está arrumado, Gu Mingyan pergunta por que o quarto está tão vazio. Ela explica que mora na escola e que aquele não é seu quarto. Ela perguntou novamente por que ele veio e Gu Mingyan respondeu que veio ver se seu noivo ainda estava vivo e que temia que Junian fugisse antes de cumprir o contrato. Junian diz que está bem agora e pede que ele durma em outro quarto. Mas Gu Mingyan deita na cama, insistindo que dormirá toda a noite. Enquanto Junian diz que quer sair e dormir em outra sala, Gu Mingyan sugere que ela durma no chão ao lado da cama. Depois que ele troca de roupa, parece feliz por dormir no mesmo quarto que ela. Quando ambos se deitam, Gu Mingyan pede uma piada, mas ela se recusa, achando rude. Percebendo que Junian dormiu, Gu Mingyan decidiu dormir também, mas ficou surpreso quando ela se sentou subitamente. Junian conta uma piada assustadora que assusta um pouco Gu Mingyan. Enquanto tenta dormir, Junian reflete sobre sua conversa com a irmã e a madrasta. Percebe que sempre achou que sua madrasta vinha de uma família grande. Ao pensar em sua família, nota que Gu Mingyan está deitado ao seu lado. Pergunta o que ele está fazendo e ele admite ficar assustado depois da história do fantasma. Enquanto Junian tenta assustá-lo mais, ele pede que ela pare. Junian diz a Gu Mingyan que também tinha medo de fantasmas quando criança, mas desde que sua mãe partiu, passou a acreditar que realmente existem e que sua mãe sempre está protegida. Ela sugere que na próxima vez que ele fique assustado, cante alto. Continuando cantando uma música infantil, perguntei se ele acha que essa música combina com um CEO rico e bonito como ele.
Guminyan pede que ela durma na cama e assuma o chão. Ambos adormeceram. Na manhã seguinte, Guminyan observa Chunyan dormindo. Mais tarde, Chunyan caminha até o pai, que conversa com o noivo sobre a fusão do grupo Genliang. Depois que o pai saiu, Junyan perguntou a Guminyan sobre o que conversaram e ele respondeu que falavam sobre a transferência de ações do grupo Xinliang. Junyan reflete a mesma coisa, que, enquanto seu pai favorece a atual esposa e enteada, a madrasta conseguirá manipulá-lo facilmente. Ela vê na aquisição uma oportunidade.